Quero dar as boas-vindas para você nessa primeira palestra que abre o primeiro simpósio brasileiro de comunicação intuitiva animal. Muito feliz que você está aqui, eu e o Jung. Está muito quente. Quer ir pro chão? Pode ir. Está muito quente aqui em Florianópolis. Deixa eu vir mais perto aqui de vocês. Então eu fico muito feliz. Você já tem o cronograma em mãos da palestra. Vou deixar aqui embaixo de qualquer forma para você. Eu vi quem respondeu a pesquisa. Eu vi que a maior parte de vocês já são comunicadores, já fizeram algum curso, seja comigo, na minha mentoria Como Conversar com os Animais, ou com outros professores e professoras. Algumas delas, inclusive, estão palestrando nesse simpósio. Eu sou o Ricardo Garé, para quem não me conhece, eu sou veterinário integrativo há mais de 20 anos. Eu passei por uma pesquisa comprovando os efeitos científicos do Reiki na USP, um mestrado acadêmico na USP, no departamento de patologia. Eu venho nesse caminho de práticas integrativas, autoconhecimento desde os meus 11 anos de idade, quando eu ouvi falar pela primeira vez em Reiki, em chakras. Eu sei que muitos de vocês que fazem a comunicação intuitiva animal aqui também estão dentro do universo do Reiki, de chakras. Depois na faculdade, 98 a 2002, veterinário, quero fazer a veterinária, eu quero ajudar os animais não humanos. Começou toda essa jornada e ali eu tive contato muito forte com o autoconhecimento. Fiz muitos cursos, meditei demais e eu percebi que as manifestações físicas são reflexos da parte interna nossa, do nosso universo interno, dos nossos aspectos interiores, emoções, sentimentos, traumas. E eu falei, eu quero levar isso para os animais. E é o tema dessa palestra, né? A inteligência dos animais. Será que a gente entende realmente quem são os animais não humanos? E tem um livro, eu adoro essa frase, é do Frans de Waal. Frans de Waal tem vários livros super interessantes, ele sempre fala sobre inteligência e sentimentos complexos. E esse título já é uma provocação para a gente aqui. Somos inteligentes o bastante para saber quão inteligentes são os animais? Vou colocar aqui, ó. Somos inteligentes o bastante para saber quão inteligentes são os animais? Já é bem provocativo, né? Esse livro é um livro maravilhoso. Eu estudo muito a questão da inteligência dos animais. E vamos ser francos. Se a gente falar de comunicação intuitiva animal, a gente está trazendo, comprovando que eles têm sentimentos complexos, inteligência complexa. Mas é interessante ler livros assim, que é muito bom, inclusive, para a gente poder conversar. Sem ser pela comunicação intuitiva animal também, quando alguém fala assim, os animais não são inteligentes, não têm sentimentos complexos. Infelizmente, eu ouço isso, inclusive, da minha própria classe, a veterinária. Então, esse é o tema desse congresso. Eu estou muito feliz de poder facilitar e organizar esse simpósio brasileiro de comunicação intuitiva animal. É um sonho de anos para concretizar isso. Eu senti que finalmente chegou o momento. Eu convidei nomes muito importantes, nomes que estão começando também no Brasil e internacional. Então, internacional, a gente tem de Portugal, tem dos Estados Unidos, tem a Kate Sulish, a gente tem a Cara Gubbins, a gente tem de Singapura, Índia, México, a maior escola de comunicação intuitiva animal no México, a Daniela Camino, falando com vocês. E a gente tem nomes muito importantes, como eu falei, do Brasil e que já estão consolidados, outros crescendo e outros iniciando. Inclusive Sheila Valigora, foi uma das minhas professoras, eu quis chamar ela aqui para honrar ela, porque foi ela que começou a falar de comunicação intuitiva animal quando a gente nem sabia que isso existia. Ela foi uma das minhas professoras também. Eu tenho um roteiro aqui. Eu gosto de fazer um bate-papo quando eu faço alguma palestra, né? Fica mais gostoso. Eu tenho um roteiro aqui. Por que eu tenho um roteiro? Por que você tem um roteiro, Ricardo? Porque eu sou Gêmeos com ascendente em Aquário e Lua em Peixes. Eu não tenho terra no meu signo. Então eu sou muito ar. Se eu começar a falar com vocês, vai vir muitas informações. Então essa parte intuitiva para mim sempre foi muito fácil. O que facilitou eu montar uma própria técnica e uma metodologia na mentoria Como Conversar com os Animais. Então, eu sou o Ricardo há 10 anos, agora já há pouco mais de 10 anos, eu faço a comunicação intuitiva animal, eu atendo, eu ensino a comunicação intuitiva animal, eu tenho o Centro de Consciência Animal, uma marca onde a gente tem outros cursos, outras mentorias e uma equipe de atendimento.
Eu sou idealizador desse simpósio, que vai acontecer todo ano, essa ideia vai acontecer. E eu sou membro da IPACA. IPACA, I-P-A-C-A, é uma associação internacional de comunicadores intuitivos animais. Intuitive Professional Animal Communication Association. Quem organizou, quem criou foi a Cara Gubins, que ela vai dar palestra para vocês. Ela convidou representantes de cada continente, de alguns países. Eu sou representante aqui do Brasil, junto com outras pessoas do Brasil. A gente forma, dos países que são vizinhos do Brasil, a gente forma uma representação aqui da América do Sul. É uma associação onde a ideia é certificar comunicadores a trabalharem de forma profissional. Bem interessante, tá? Em breve saberão novidades. E aí, como eu sei que tem gente aqui que não faz comunicação intuitiva animal, a maior parte faz, mas algumas não fazem. Então, para quem já faz, 2 minutinhos de paciência aqui, porque a gente precisa explicar o que é a comunicação intuitiva animal. Essa palestra, a ideia não é explicar como ela funciona e não vou adentrar nisso. Por isso que a gente tem as mentorias, os cursos, tem palestrantes que dão curso aqui. Se você que está assistindo não faz comunicação intuitiva animal, você tem a oportunidade de fazer comigo, com a Sheila, com qualquer outro profissional que ensina aqui. O caminho é de vocês, não é o nosso caminho. A gente é uma ferramenta no seu caminho. Então o caminho é seu. Entre em contato com quem você sente que gostaria de aprender de forma mais profunda. Comunicação intuitiva animal, também chamada de comunicação telepática animal ou comunicação entre espécies, é a capacidade, não é um dom espiritual, um dom mediúnico, é uma técnica, é a capacidade que a gente tem de entender o que o outro, o animal não humano, está sentindo, pensando, o que ele quer nos dizer, dar voz a ele. E a gente percebe isso normalmente de 3 formas. Quando eu pergunto para o Jung como ele está, eu posso sentir no meu corpo o sentimento de alegria, de tristeza, de medo, de luto. Eu posso sentir desconforto no meu corpo, posso sentir dores. Tá? Então, sentimento, quem for mais sinestésico sente no corpo. Ou eu posso perguntar como ele está e eu vejo a imagem dele feliz, ou a imagem dele triste. Por que você está triste? Ele fala que ele queria passear mais, eu estou passando muito tempo fora de casa. Então, a imagem é outra forma. Para quem é mais visual, essa resposta pode vir através de imagens. E o mental, quem tem mais facilidade no auditivo vai se configurar como o mental. Quando eu pergunto para ele como ele está, eu ouço a palavra ou a frase como uma conversa muito natural. Eu estou feliz, mas eu gostaria de passear mais. Eu estou feliz, mas eu queria que você me levasse junto com você. Eu estou um pouco triste, você está dando mais atenção para o encantado, que é o outro cachorro. Então, normalmente são dessas 3 formas. E ela pode se apresentar de uma forma onde já logo de início você percebe toda a informação pronta. Acontece muito isso com o treino. Cada pessoa tem uma facilidade de perceber isso. E isso vai do professor, da metodologia, da forma de ensinar e trabalhar com os alunos de cada professor, né? Mas cada um tem pelo menos 2 formas de perceber. E com prática a gente consegue muitas vezes ter as 3 formas e transitar. Falar, você está triste, eu sinto a tristeza do Jung. Me mostra por que você está triste. Eu peço para ele me mostrar a imagem, tá? Então, para quem nunca fez um curso de comunicação intuitiva animal, a comunicação intuitiva animal ela acontece dessa forma. Aqui eu passei de uma forma bem resumida para você, bem resumida. Tem um e-book sobre comunicação intuitiva animal que eu explico um pouco mais, isso é numa prática. Vão ter práticas nesse simpósio também, então se preparem que vai ser bem interessante. Então, resumido de forma muito, muito resumida para vocês entenderem. E a gente já faz essa comunicação intuitiva, mas de forma inconsciente. Minha filha fala algo que eu estava pensando. Eu estou pensando em um amigo e esse amigo manda mensagem. Você está pensando em alguém, aí você decide sair para almoçar do nada, encontra aquela pessoa que também não era para estar lá e decidiu estar lá e que também estava pensando em você. Isso já é uma comunicação, já é uma conexão intuitiva, telepática, mas de forma inconsciente. Com a comunicação intuitiva animal, essa comunicação se torna consciente. Tem uma técnica para fazer, cada professor tem a sua técnica que ensina, tá? Muito bem. Para eu não me perder no roteiro aqui, porque eu falei que acabam vindo muitas ideias, né? Sobre... A gente é a espécie mais inteligente no planeta. A gente tem polegares opositores, né? Uma grande evolução nos primatas. Nossa, a gente é super evoluído, temos polegares opositores. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o retrato.
Pronto. Foi muito aqui. Temos polegares opositores, maravilhoso, né? A gente pensa, a gente sente, a gente tem as 5 emoções primárias e a gente tem sentimentos complexos, né? É óbvio que a gente é a espécie mais evoluída do planeta e a gente tem que dominar, sobrepujar o nosso lado animal. Já viu isso? Muitas vezes em textos, inclusive textos bons, de pessoas muito boas, de autoconhecimento, eu vejo isso, temos que dominar nosso lado animal. Mas qual que é o nosso lado animal? Mas tá bom, somos os mais evoluídos. Nos disseram, desde a escola, né, que a espécie humana é a espécie mais evoluída de todas. Os outros são inferiores. Começamos, inclusive, lá com René Descartes, que foi muito importante para a ciência, para a evolução da ciência. Foi maravilhoso, necessário. Só que ele falava uma coisa, ele testava, ele abria os animais não humanos e eles gritavam. Óbvio. E aí eles gritavam, ele falava assim, não, eles não sentem dor, eles não têm uma alma. Eles gritam porque eles são máquinas, na verdade. Eles não têm sentimentos, não sentem dor e não têm um espírito, uma alma ali. Eles gritam como ranger de máquina, as engrenagens, é por isso que eles gritam. Então foi um aval, falar, então vamos fazer o que quiser com os animais, que são os animais não humanos. O Jung, tá balançando aqui tudo. E aí, isso caiu como uma luva para uma sociedade antropocentrista, onde tudo gira em torno do humano, que é o ser mais especial para a vida, para a natureza. Ou, se for falar da religiosidade, para Deus. Né? Então, vida e Deus são coisas que se misturam, esse conceito. Saindo daquele Deus punitivo do passado, né? Então, a gente é o bambambam escolhido. Colocaram a gente aqui e está brilhando uma luz em cima da gente, porque somos a grande espécie mais evoluída de todas, e os outros estão aqui para nos servir. Tem, inclusive, textos falando que os animais não humanos foram colocados aqui para nos servir. Então, naturalmente, se eu aprendi isso desde criança, é porque a gente é a espécie mais evoluída, né? Mas espera aí. Qual é a espécie... Qual é a única espécie que está destruindo tudo? Qual é a única espécie que causa uma extinção de outra espécie? Qual é a única espécie que destrói a sua própria casa? É muita falta de inteligência, né? Aí, inclusive, a gente ouve, olha como é interessante, como a gente diminui os animais não humanos. A gente diminui os animais não humanos através das nossas falas. Então, eu poderia falar assim, a nossa espécie é uma espécie burra. A gente aprendeu, né? Burro é falta de inteligência. Então, a nossa espécie é uma espécie burra. Além de ser uma fala especista, depois procurem aí sobre especismo e direitos animais. É uma frase especista, a gente está colocando que os burros não são inteligentes. Claro, é a nossa espécie que é inteligente, eles não. Então, uma espécie que destrói a própria casa é inteligente? Se a gente visse o João de Barro destruindo toda a sua casa e ele morresse lá de frio ou de calor, a gente fala, nossa, mas por que ele fez isso? Que absurdo, tirou a própria casa, expôs todos os seus filhotes, não faz sentido nenhum, ele não é inteligente. É isso que a gente faz na nossa casa, no nosso planeta, na nossa casa. A gente é a única espécie que não consegue conviver com as outras espécies e nem com a sua própria espécie. É só a gente ver as guerras e é só a gente ver políticos que foram eleitos com políticas de separação. Separo, você é diferente de mim, você não entra aqui, eu não quero você, você tem que morrer. Isso é o princípio da guerra. Então, eu sempre pensei assim, desde pré-adolescente, falei, mas se a gente é o mais inteligente, por que a gente causa tanta guerra? Que estranho, né? Se a gente tem que dominar o nosso lado animal, que lado animal é esse? O lado animal é a violência. Tá, isso eu entendi. É um impulso violento. Mas eu sempre convivi com cães e gatos e minha família, meu pai e minha mãe falam que para qualquer lugar que eu fosse, eu queria saber se tinha algum animal não humano lá, um tatu, uma capivara, uma ave, o que for, pegada de onça, eu sempre quis ver. E eu sempre fui rodeado de cães e gatos na minha família. E eu pensava, eles expressam amor incondicional, presença. Quando eu comecei a meditar, eu percebi, eles estão em estado de presença, nem sempre, porque eles podem ter os traumas deles,
Mas, novamente, eles estão em estado de presença mais do que a gente. Eles expressam amor incondicional. Eles estão, de uma forma mais fácil do que a gente, a serviço de algo maior. Esse serviço de algo maior pode ser a própria vida, mas pode ser aquele núcleo familiar. Eles não são violentos, eles não têm um impulso de violência pela maldade. A forma dele agir ou dele se alimentar ou caçar, que a gente entende como violência. Mas eles não são violentos porque eles não gostam do outro, é para uma alimentação. A gente está falando dos animais que predam. E aí quando eu olho para os humanos e para os meus próprios impulsos, eu tenho esse impulso violento, a gente tem esse impulso violento, a gente que se incomoda com o outro, quer bater no outro, quer afastar o outro, quer que o outro suma. Então, o que a gente tem que olhar não é o nosso lado animal que a gente tem que dominar, a gente tem que olhar a sombra da espécie humana, a sombra desse animal aqui, dessa espécie. E a gente tem que fazer o contrário, a gente tem que ir de encontro ao nosso lado animal, que é o amor incondicional, que é a presença, que é servir a algo maior. Vocês que fazem comunicação intuitiva animal, a gente tem que absorver essas mensagens deles. Faz sentido para você? Até aqui? Então eu sempre pensei nisso. E aí, o que os animais não humanos eles falam na comunicação intuitiva animal? Eles falam sobre o amor. Eles falam que a gente se esqueceu de quem a gente é de verdade. E que muitos estão aqui num ambiente doméstico para nos ajudar a lembrar esses seres espirituais, esses espíritos que vêm no corpo de um cachorro ou de um gato, de seres que estão em contato frequente com a gente, vêm para nos lembrar quem somos e o que é o amor. Eu lembro que a comunicação com uma gatinha que eu fiz, ela falou assim, ela deu 2 mensagens que eu fiquei pensando muito. Um dos propósitos nossos é saber pedir ajuda. Quantos de nós não pedimos ajuda? Eu faço do meu jeito, eu quebro a cabeça, só eu tô certo e eu me lasco. Mas eu não peço ajuda, meu orgulho, né? Ou é orgulho ou é sinal de fraqueza pedir ajuda. E ela falou, a gente veio para cá para saber pedir ajuda. E um dos outros propósitos que ela falou é, a gente veio aqui para aprender, vocês, né, humanos, vieram aqui para aprender o que é o amor sem apego. E aí isso conecta com a questão do luto, que vão ter pessoas palestrantes que vão falar sobre o luto aqui. Então, eu amo muito meu gato que está me olhando ali, muito meu cachorro que está aqui, muito a minha filha humana, Lotus, vai fazer 9 anos, dia 30 de março de 2025, a gente está nesse simpósio. E só de eu pensar de perder, dói. E aí eu percebo que esse meu amor, ele tem amarras. Eu tô segurando esse amor aqui, eu não quero perder. É como um amigo muito querido, que é muito legal estar com ele, eu não quero que ele vá embora, porque é legal. Mas é importante para ele ir embora. Ele tem agora um outro caminho. Ele vai viajar. Eu tenho amigos fora do país que eu me dou muito bem. Eu gostaria que eles estivessem aqui comigo mais frequentemente. Mas é o caminho dele. É o que faz bem para ele. Mas eu não quero. Eu vou fazer de tudo para ele estar aqui. Esse é o amor com apego. E a gente tem uma visão espiritualizada. A gente sabe que esse espírito precisa seguir em frente. Ele teve todo o tempo dele aqui nessa vida, nessa encarnação. E ele continua. É como uma jornada de volta. Agora ele voltou para a casa dele, para depois fazer uma nova encarnação, novas pequenas jornadas. Mas eu não quero que ele vá, eu quero que ele fique aqui. Então essa mensagem é super profunda pra gente. A gente veio aprender a amar sem apego. E não foi um guru espiritual, não foi um monge budista, que eu sou fã do budismo, adoro, seria a doutrina que eu mais me conecto, mas não foi nenhum desses seres, não li num livro. Foi uma gata. Fiz uma comunicação intuitiva com uma gata que estava doente. Assim como vocês que estão aqui, vocês que fazem a comunicação intuitiva animal, a gente está repleto de mensagens de sabedoria dos animais, repleto de mensagem, comprovando que eles têm sentimentos complexos, inteligência, e a gente não está falando uma mensagem do espírito desse cachorro, a gente está falando desse cachorro, desse gato, dessa ave, dessa baleia. Comunicação intuitiva animal com baleia é maravilhoso. Elas constantemente falam que a gente está desconectado da nossa essência. Que a gente está desconectado. Lembra daquela orca, que é o maior golfinho que existe, né? A Tokiti, Lolita, fez a passagem há pouco tempo atrás, acho que 1 ano mais ou menos, ela era tida como a orca mais triste do mundo. Ela ficava num aquário lá, presa num espaço super pequeno. E quando ela fez a passagem foi um dia muito difícil para mim. Eu
A injustiça que a espécie humana faz com o reino animal é muito grande. A gente não sabe tratar bem a espécie animal, o reino animal, as outras espécies diferentes da gente, os animais não humanos. A gente faz atrocidades com eles, né? E isso mexe muito comigo. E aí eu me acalmei, meditei e fiz a comunicação intuitiva animal com a consciência espiritual da Tokit, a Lolita, que fez a passagem. E ela falou, não era meu propósito estar lá. Meu propósito era com a minha família, era outro, era para ser um animal de vida livre. Vocês me tiraram desse propósito. Que isso sirva, pelo menos no mínimo, de lição para ver o que vocês, como espécie animal humana, estão fazendo no planeta. E será que a gente está aprendendo mesmo? E aí, me traz uma frase do Paul Watson, fundador da ONG Sea Shepherd, que protege as baleias, os golfinhos, animais marinhos, né, de países que caçam eles, com a desculpa que é uma pesquisa científica. Ele foi preso, inclusive, recentemente, por proteger os animais marinhos. E ele fala o seguinte: a inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Inteligência é a habilidade das espécies para viver em harmonia com o meio ambiente. Então, se a gente pensar em inteligência e a habilidade de sobreviver no ambiente em harmonia com as espécies, eu diria para vocês que a espécie humana é a menos inteligente de todas. A gente é como uma criança fazendo tudo por impulso, sem limite, sem um guia, uma pessoa colocando limite na gente, a gente destruindo tudo sem saber o que é certo ou errado. Na verdade, a gente até sabe que está errado, né? Então, eu diria que se a gente pensar nesse sentido de inteligência, a gente é o menos inteligente. Mas eu não gosto muito de pensar nesse sentido de inteligência, eu gosto de pensar como habilidades. A gente confunde inteligência com habilidade. A nossa espécie, a espécie humana, a gente é uma espécie muito criativa. Por que a gente é uma espécie muito criativa? Porque a gente é uma espécie frágil nesse planeta. Eu não consigo dormir na rua. No calor que está aqui em Florianópolis eu vou morrer. No frio eu vou morrer. Na chuva eu vou morrer. As espécies não humanas, as outras espécies, muitos conseguem sobreviver. A gente não. Então eu tenho que criar roupa para me proteger. Eu corto o cabelo. Eu tenho que criar uma casa. Então eu tenho que me proteger do ambiente externo. E aí eu gosto de me dar confortos. Nada contra conforto, faz parte. Mas a gente é uma espécie frágil e a gente teve que desenvolver uma habilidade importante para sobreviver e evoluir, que é a criatividade. A gente é uma espécie muito criativa, eu diria que aí sim, a gente é a espécie mais criativa. E não tem a ver com inteligência. Um golfinho se localiza pela ecolocalização, parecido como um morcego se localiza. A gente faz isso? Não. Então eles são mais inteligentes que a gente? Eles têm habilidades que eu não tenho, essas habilidades foram necessárias para eles sobreviverem. Então a gente confunde inteligência com habilidade, vamos separar isso. Então é importante a gente separar. Cada espécie tem aquela habilidade que foi necessária para sobreviver. Agora, inteligência para mim é a capacidade, a sabedoria de se relacionar de forma equilibrada com o meio externo, com os outros, com a sua casa e para isso conseguir sobreviver. Aí sim a gente está pecando nisso. A gente é a única espécie que está criando o seu próprio caminho de extinção. É louco pensar nisso, né? É muito louco pensar nisso. E aí, na comunicação intuitiva animal, eles mostram que a gente está desconectado da natureza, da nossa essência. Eles falam que a gente não se enxerga nem como um animal. É louco, né? A gente pensa, é uma pessoa e um animal. É um animal e um animal. Estou falando sempre que meu gato está lá em cima. É um animal humano e um animal felino. É uma pessoa humana e uma pessoa não humana. O conceito de pessoa é aquele ser que é senciente, tem emoções e sentimentos complexos, tem inteligência e tem noção de si no ambiente e sabe interagir com o ambiente para buscar, fugir da dor e buscar o prazer. A gente tem dúvidas de que eles fazem isso, os cães, os gatos e outros animais fazem isso? Então, eles são pessoas não humanas e a gente é pessoa. Tá? Então, ao longo desse simpósio, vocês vão ver várias mensagens dos animais, várias mensagens maravilhosas. Estudem a comunicação intuitiva animal. Se você não faz, procura um dos professores daqui para fazer. Se você já fez com o professor e quiser fazer com outro professor, procura esse outro professor para fazer. Eu ensino, a Sheila ensina, tem outros professores que ensinam. Eu tive duas professoras diferentes também. Então, se você não faz a comunicação intuitiva animal, faça. Se você faz,
treina. Se você quer aprender uma outra perspectiva da técnica, faz com o que você quiser, é o seu caminho, tá? Mas leva essa mensagem da comunicação intuitiva animal. A pessoa não está aberta à comunicação intuitiva animal. Leva a mensagem sobre a inteligência dos animais. Mostra pra eles, olha o que a gente faz com o planeta. Você acha mesmo que a gente é a espécie mais inteligente? A gente mata o outro porque ele tem a cor da pele diferente da gente. A gente mata o outro porque ele gosta de um gênero que a gente não gosta e acha que aquilo está errado. A gente mata os animais não humanos por diversão, por vestimenta, por alimento quando a gente não precisa mais. Será que a gente é a espécie mais inteligente? Ainda tem países caçando baleias e golfinhos, uma coisa inconcebível, exportando os burros, né, os jumentos do Brasil para fora, vários morrem, é inconcebível. Então, será que a gente é a espécie mais inteligente? Mostra para eles, nessas pesquisas, nesses livros, eles mostram que as pombas sabem reconhecer padrões, sabem reconhecer o indivíduo pelo rosto dele, sabem diferenciar padrão de pintura entre Monet e Picasso. Que os peixes têm sensibilidade de dor semelhante à boca dele, à genitália do humano. Que eles conseguem, eles têm uma reação de fuga da dor. Eles têm estresse, eles têm medo de sentir dor. Mostra para eles que cultura não é só da espécie humana. Cultura é um aprendizado de um conhecimento complexo. Né? Mostra para eles que tem primatas que têm conhecimento de centenas de plantas. Primatas, eu não estou falando humanos, não. Estou falando chimpanzés, orangotangos. Conhecimento de centenas de plantas e sabem para que serve cada uma delas. Que quando um chimpanzé está escovando os dentes, aí ele pega um galho e ele limpa os dentes, né? Não é só a gente que escova dente, ele pega um galho e vai limpando os dentes. Ele entendeu por experiência que se não fizer isso, vai dar problema. E o filhote está do lado, faz mais devagar para o filhote ver e aprender. E quando for adulto, passar para outro. Então, cultura é um aprendizado adquirido, passado de geração para geração. A nossa espécie não é a única que tem cultura. O luto, que é um sentimento mais complexo do que luto, eu não conheço, junto com o amor e o luto eu não conheço mais complexo que isso. Os elefantes ficam vocalizando durante dias quando algum deles morre. Alguns colocam gravetos, galhos, como se fosse um enterro. A gente vê cenas, tá cheio de cenas dessa na internet, eu não vou passar para vocês, de passarinho lá tentando acordar aquele outro que foi atropelado, que está na rua. Recentemente eu vi a notícia de uma orca que ficou, não era uma orca, era outro golfinho, que ficou carregando o seu bebê morto por meses. Ele nasceu morto e ficou carregando por meses. Isso é um processo de luto. Então a gente não é a única espécie inteligente aqui. Eu acho que é a menos inteligente. E está na hora da gente inverter esse papel e da gente aprender com eles. E aí eu li uma frase que me chamou muita atenção, que é assim, é de um documentário que tem na Apple TV sobre baleias. E a frase é: devemos manter as feras afastadas em seu lugar. Então, raramente fazemos perguntas a elas, para que não respondam e nos aterrorizem, destruindo nossas crenças. Charles Bolden. O que isso quer dizer? A espécie humana, ela tem medo da mudança. Se a gente der voz aos animais, a gente vai se chocar com o que a gente faz para eles. E a gente vai ser obrigado a mudar. Então é melhor a gente empurrar isso para lá. Não vamos dar voz a eles, não vamos olhar os animais não humanos. Senão a gente vai ter que mudar toda a nossa relação da sociedade humana com os animais não humanos. Mas a gente precisa, por eles e para a gente continuar vivo. Eu quero que a espécie humana seja melhor para mim e para minha filha. E para a filha dela, o filho, se ela quiser, as próximas gerações. Eu quero que isso mude para os animais não humanos também. Então, se a espécie humana em geral tem esse desafio dessa mudança, de olhar e dar voz a eles, vocês têm esse papel. Você que faz a comunicação intuitiva animal, você que está aqui não faz e quer aprender, é tocado por esse tema, a gente tem um papel muito importante. Mostrar para a sociedade humana que a comunicação intuitiva animal ela é real, ela funciona, ela é o caminho para a gente entender as outras espécies, o reino animal. Tem outros reinos, nós vamos falar do reino animal primeiro, e que só assim a gente vai inclusive conseguir sobreviver nesse planeta. Então compartilha tudo que vocês assistirem e ouvirem aqui nesse simpósio, são os melhores nomes que tem, nacionais e internacionais da comunicação intuitiva animal, e aproveita esse simpósio. Um grande abraço.